Aí a gente tem um quadrinho onde vocês têm um breve resumo de cada um dos produtos que a gente tem investido. Então, eu não vou ficar me alongando em cada um deles. Então, eu espero que vocês deem uma boa olhada em cada um deles, porque a gente tem aqui como funcionam, que tipos, qual a rentabilidade, qual a liquidez, quais as garantias, qual a tributação que cada um desses produtos tem. Então, os emitidos por bancos são aqui a poupança, o título de capitalização, os CDBs, que são certificados de depósito bancário, os RDB, que são recibos de depósito bancário, as letras de crédito imobiliário, as letras de crédito de agronegócio, os depósitos a prazo com garantia especial e as letras financeiras. Então, um quadrinho aqui para vocês darem uma boa olhada, que são os títulos emitidos por bancos. Pelo governo federal, nós temos lá o LFT, que são títulos públicos onde o investidor empresta o dinheiro ao governo federal em troca de rendimentos. Muitos apostam bastante nisso, porque acreditam que o governo nunca vai dar o calote. Como eu disse no início da nossa videoaula, nós, infelizmente, tivemos na história a situação de um presidente que nos reteu a nossa poupança. Então, risco sempre há, né, gente? Então, deem mais uma olhada aqui se vale a pena, se compensa. Cada um deles tem um valor, né, uma certa rentabilidade, uma certa tributação, ok? Os principais produtos de investimentos corporativos, né, são as ações, as debêntures e os commercial papers, ou notas promissórias, também são bastante atrativos, mas fiquem bastante atentos, porque a tributação é grande, né, o governo dá uma mordida muito boa, então tem que valer a pena muito. E o risco, com certeza, ele existe, tá? São onde a gente tem maior chance de ganhar, mas também a maior chance de perder. Os coletivos, também fundos de investimento nos Estados Unidos, isso existe muito, no Brasil nem tanto, mas fundos de investimentos, às vezes uma empresa junta aí seus funcionários e cria uma fundação, né, que todo mês deposita um determinado dinheiro e o cara no final lá da sua aposentadoria ele retira esse dinheiro aí conforme foi redigido o seu contrato. Ou o cara deixa lá rendendo e tirando por mês uma determinada renda. Então, tem lá também rendas fixas, ações, multimercados e cambial. Tá bem pequenininho aqui, mas na hora que vocês quiserem, é só clicar na transparência que vocês conseguem expandir e ver melhor cada um desses itens, quais são as vantagens e desvantagens deles, ok? Também temos os principais produtos dos bancos, né, que são as opções, os termos dos contratos futuros, então está bem detalhadinho para que vocês vejam lá os riscos de cada um deles. E os demais, os outros, né, são imóveis, câmbios, nas transparências, nos artigos eu coloquei lá também para vocês o ouro, o dólar e outros tipos de investimentos que a gente pode estar utilizando. Mas todos eles, a partir do momento que você comprar ouro, você comprar dólar, você também tem que pagar ao governo a sua tributação, certo? Se você comprar de uma empresa séria, né, você vai ter que pagar toda a tributação que o governo, principalmente o EF, né, que é o índice, que são os impostos sobre operações financeiras. Aliás, sobre o IOF, até uma boa lembrança, o governo tem sempre batido nessa tecla, né, de estabelecer um IOF fixo, né, um IOF um pouco maior, pois aí ele acaba retendo maior rendimento para os seus cofres. Aquela história da CPMF, né, que nos tirava, né, toda a contribuição, de toda a transação financeira, um montante. Alguns até dizem que é o tipo de taxa mais justa que existe. Mas a gente tem tantas taxas que mais uma só deixa as pessoas mais nervosas e mais emputecidas, né? Mas seria, digamos assim, um imposto justo, porque se eu gasto, se eu tramito lá no sistema bancário R$ 100 e uma empresa tramita 1 milhão, ela é justa, porque todos vão pagar, independente de ser pobre ou rico, todos vão pagar. Diferentemente de, por exemplo, o imposto de renda, onde muita gente sonega,
o grande, infelizmente, está sempre sonegando e o pequeno está sempre, coitado, cobrindo o rombo do governo, né? Então, o IOF aí é o imposto sobre as operações financeiras. Ele é pago por pessoas físicas e jurídicas. Então, como a gente já falou, são agentes importantes, o Selic, o CVM, o CETIP e a Ambima, né? O Selic são sistemas especiais de liquidação e de custódia, o CVM, Comissão de Valores Imobiliários, o CETIP, o Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, e a Ambima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e Capitais. Principais taxas cobradas em investimentos: taxa de administração, taxa de custódia, taxa de carregamento, taxa de performance, taxa referencial. Então, infelizmente, a gente tenta investir, tenta ganhar um dinheirinho, mas de uma forma ou de outra, o governo sempre dá uma abocanhada, uma mordida no nosso lucro, né? Dá sempre um jeitinho. E o IOF, como eu falei para vocês, o imposto sobre as operações financeiras, aqui uma regrinha aqui sobre a renda fixa, né, e as rendas variáveis, né, o alíquota de imposto de renda de cada um dos dois, tá? Aquela história que eu falei para vocês. Investiu, teve lucro, tem que pagar imposto de renda para o governo. Da agora em diante, ficam aí algumas dicas de investimento, tá? Não vou ficar falando sobre elas, deem uma olhadinha, são várias dicas. Temos um breve resumo de cada um desses tipos de investimento, né? Esse investimento que ele segue um certo ciclo, né? O retorno, liquidez e risco. Isso aqui, o objetivo de todo investidor é maximizar o retorno, a liquidez e minimizar o risco. Entretanto, é muito difícil atingir os três objetivos ao mesmo tempo. O diagrama ao lado, então, ilustra a escolha que se deve fazer para obter um bom equilíbrio entre os três objetivos. Ok? Mais dicas, resumos. Aqui o que é o ativo de livre de risco. Então, se você investe, é importante você observar e ler qual é o risco de cada um dos seus produtos. Ok? Também temos aí uns resumos. Bom, como eu falei para vocês, a gente também mandei para vocês um artigo, tá? Não, 3 artigos que falam sobre as dimensões do investimento, né? Aquele triângulo que eu acabei de mostrar para vocês, o retorno de risco e liquidez. Também temos um outro artigo que fala a respeito, aqui, ó, dos riscos, os tipos de investimentos, quais existentes no Brasil, tá? Também tem lá boas informações que eu sugiro que, se vocês tiverem interesse, deem uma olhadinha em cada um deles, tá? Tá bem detalhado aqui. E mais um artiguinho que trata a respeito, tá? De mais produtos que o Brasil dispõe aí para o seu dinheirinho suado, que você pode estar obtendo aí uma rendazinha extra, né? Então, moçada, a aula de hoje, basicamente, é isso. Dei uma boa olhada em tudo que a gente viu nessa aula. Se você tem aí algumas dúvidas, que com certeza devem rolar, porque tipos de produtos são muitos, mas é importante que vocês sempre estejam atentos, porque a vida da gente está atrelada a isso, né? Não dá para deixar o dinheiro, infelizmente, debaixo do colchão. Então, é importante que você saiba entender qual é o melhor tipo de produto para você investir. Uma coisa que eu sugiro é tentar fazer aqueles testes para você tentar descobrir se você é um investidor conservador, se você é um cara arrojado, se você é um cara moderado, tá? Para cada um desses perfis existe um tipo de investimento
adequado para você. Eu já tentei aí algumas coisas, mas eu confesso que o risco não faz muito parte das minhas aptidões aí. Então, eu sempre procuro produtos que sejam os mais confiáveis, o menos risco possível que ocorra, o menos risco possível, né? O dinheiro que a gente ganha é muito suado, para perder não custa muito, né? Então, eu prefiro ganhar um pouco menos, mas ter certeza de que, que eu vou receber aí e não vou perder. Mas isso vai de cada um, beleza? Então, deem uma olhadinha em cada um deles, façam a atividade da semana e na próxima aula a gente continua aí a nossa análise de investimento estratégico, ok? Boa semana a todos, pessoal. Um grande abraço a todos.